Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai seja presente e abundante no seu coração, na sua vida, e que você, a cada dia mais, receba de Cristo todas as orientações e inspirações e capacitações que Deus envia, que Deus concede por sua graça a cada um de nós. Meus amados, hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, vamos aqui dar continuidade a essa lição preciosa, do livro de Coríntios, a lição número 8, que o título diz comprado por bom preço. Nós vimos ontem, essa maravilha, que nós somos comprados por um preço, muito alto, muito elevado, acima daquilo que se cobrava, daquilo que se era justo. Deus pagou, mas até porque Deus não tinha pouca coisa para dar, não é? Se pediu uma coisa e Deus deu 1000 vezes mais, porque esse é o caráter de Deus, sempre dá muito além, daquilo que até a própria justiça pede. Deus é maravilhoso demais. E então, ontem, nós estudando aqui as duas perguntas, do dia de domingo, nós vimos que Paulo usa aqui um aspecto religioso, cultural, do costume, da religiosidade judaica, da religiosidade de onde vinham os apóstolos. O próprio Paulo fala dessa religiosidade que era comum à sua realidade, à sua cultura, à sua vivência. Paulo diz, olha, se você foi chamado quando estava já circuncidado, não procure desfazer essa circuncisão. Já está circuncidado, até não tem como desfazer, não tem como você colar de volta a pele que você cortou do órgão sexual masculino. Não tem como fazer isso. Mas, assim, no sentido de desfazer, no sentido de desmerecer. Eu sou um judeu. Ser judeu é uma desgraça. Tem nada a ver. É uma vergonha ser judeu, é uma desgraça ser judeu. Nada disso. Deus não olha, não discrimina a raça. Deus, quando criou Adão, não criou uma raça, não. Criou o ser humano. Uma raça, uma cor, uma distinção, não. Deus não tem preferência por pele, não. Ou por DNA, não. Ser humano é ser humano. Não é mesmo? E Paulo vai dizer assim, e se você, quando foi chamado por Deus, era incircunciso, ou seja, não foi ainda circuncidado, não precisa ser circuncidado. Esse sinal na pele não precisa mais. Porque na nova aliança não tem a ver com nada na pele, do homem exterior, da aparência, da roupa, do corte de cabelo, da maquiagem exterior, nada disso. Agora é no coração, Por isso que Paulo fala da circuncisão no espírito e não na questão exterior. Paulo, falando isso à igreja de Corinto, está falando de todos os aspectos que envolvem o homem exterior, não só a ameaça que a religiosidade dos judeus queriam impor e sufocar a verdade libertadora da nova aliança. Não só essa era uma ameaça que Paulo vai tratar muito, falando aí aos romanos, também, e tal, mas também a liberdade exterior que esses irmãos que vinham de origem gentílica haviam aprendido lá no mundo, Hoje, por exemplo, a liberdade exterior, que é pecado, é a ostentação, A mulher que quer se vestir para mostrar o seu corpo, um vestido com rasgão do lado, mostrando quase o corpo todo, as partes íntimas, Ou o homem que gasta milhares de reais numa roupa só por causa de uma etiqueta, Ou um pastor que se veste elegantemente num terno de uma cor cintilante que não amassa, um cabelo no gel que o vento não pode nem assanhar, a sobrancelha feita, uma maquiagem no rosto para parecer uma pele de um bebê. Então, essas coisas exteriores, isso não tem valor nenhum para Deus, valor nenhum. Qualquer pastor lindo e maravilhoso que use uma máscara de maquiagem, quando ele morrer, ele vai se decompor. Não tem no mundo quem impeça isso, Então, Paulo está tratando dessas questões, que eu estou falando aqui de uma linguagem mais dura, mais radical. Paulo está falando isso. Está tudo implícito na fala de Paulo.
Paulo diz que a circuncisão ou a incircuncisão não é nada, não vale nada. Tudo que é exterior não tem valor nenhum. O que vale mesmo é o homem obedecer à palavra de Deus. Então, o que vale em Abraão não foi Abraão cortar um pedaço da carne dele, mas foi ele obedecer a Deus. Se Deus dissesse, Abraão, pule, suba naquela figueira e pule de cabeça para baixo, e Abraão fizesse, não era se ele quebrasse o pescoço ou não, era obedecer à ordem de Deus. Abraão, coma ali aquele figo azedo, aquele figo verde, mas não serve para nada eu comer aquilo, mas eu estou comendo porque Deus mandou. Então, o que importa para Deus, diz Paulo aqui em 1 Coríntios 7,19, é a ordenança, é você cumprir o que Deus está mandando. O importante é isso. Então, o homem que se circuncidou lá no Antigo Testamento, porque Deus mandou, ele estava cumprindo, porque tinha fé em Deus, sem entender porque queria passar por aquilo e tal, ele estava obedecendo a Deus. Agora, se ele cortou aquela pele só porque o pai mandou e ele tinha ódio, não queria fazer aquilo, não queria passar por aquela experiência, né? Aí não serviu nada para ele. Ele não estava fazendo porque Deus mandou por amor, ele estava fazendo. Então, era isso que se estava combatendo aqui, né, tanto por Jesus como por Paulo. E na primeira pergunta de hoje, a terceira pergunta da lição, diz: por qual razão Paulo orienta a igreja a permanecer na vocação para a qual foi chamada? Né, a igreja é chamada para aquela vocação, né? Ou cada pessoa individualmente. Fala igreja aqui, se refere a cada pessoa individualmente. Que ensinamento espiritual há nessa mensagem? 1 Coríntios 7,20 diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, Paulo está dizendo aqui que cada um permaneça naquela vocação que o Senhor chamou. A vocação aqui obviamente, a palavra vocação, se nós nos apegarmos aqui ao pé da letra, vocação, é aquilo que Deus... Um exemplo, vamos colocar um exemplo muito assim simples para entender, né? Que Deus não chama para isso, claro, né? Mas é só um exemplo. Imagine que Deus me chamou para ser porteiro lá na minha igreja. Eu sou a pessoa que todo dia abre o cadeado 15 minutos antes de começar o culto, e deixo ali a porta aberta, fico guardando ali a entrada para que os irmãos entrem lá e, né, pronto. Essa é a minha função na igreja. Então, Deus me chamou para isso. Essa é a minha vocação, ser porteiro o resto da vida até Jesus voltar. Ok? Né? No sentido... Só que vocação aqui é muito mais do que vocação. É também o estado em que eu estou. O contexto anterior mostra claramente isso. Deus me chamou como? Deus me chamou dentro de uma favela onde havia pessoas que, né, eu vivia num convívio lá no meio de pessoas que eram pessoas pobres, que eram pessoas que tinham o costume de comer tal alimentação sadia, tal, mais simples e tal, né? Usando aquele tipo de roupa, falando aquela linguagem simples. Paulo está dizendo, mude o seu coração para ser uma nova criatura no sentido de obedecer a Deus. Não mude quem você é. Não precisa mudar o corte de cabelo e usar um quipá na cabeça para agora que você é um judeu. Não precisa agora você, para dizer que é diferente daquele seu povo lá, você usar o paletó e uma gravata para dizer eu sou melhor do que o povo aqui da minha favela, tal. Não precisa fazer isso. Se vista decentemente, se vista adequadamente, mas não seja um fantoche. Não seja um modelo que a religiosidade criou. É disso que Paulo está falando. Não mude a vocação da qual o Senhor chamou. Paulo está dizendo, se você foi chamado na Grécia um incircunciso, continue incircunciso. Não precisa você se circuncidar. Não é? Um sinal na pele, um sinal exterior. A questão do sinal agora, Nova Aliança, é espiritual, não exterior. Não na pele ou na roupa, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, ó, permaneça na vocação que foi chamado. Para eu ser crente, eu tenho que sair do bairro que eu moro e tenho que fazer missões lá na África. Não. Para eu ser crente de verdade, eu tenho que entrar na jaula do leão e mostrar para todo mundo que eu sou um homem de fé. Não precisa disso. O que Deus quer é que você seja uma pessoa transformada, que a pessoa que está do seu lado, que lhe conhecia no meio da favela, vai ver assim, rapaz, olha como aquele menino mudou.
o jeito dele falar, o jeito dele proceder. Olha como ele é honesto agora, olha o proceder dele. Ele é outra pessoa. É isso que glorifica o nome de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: por que deve o cristão aceitar a condição em que foi chamado? Deve o cristão sempre aceitar a própria condição? Como entender isso? Isso aqui é problema, porque isso aqui é um problema grave hoje dentro da igreja, somente a igreja evangélica, você ensinar isso aqui, porque a igreja tem ensinado que o pobre é maldição. O rico mesmo, o abençoado, é aquele que recebe dinheiro. E por isso que os cultos hoje são, né, coach. Deus vai te abençoar, Deus vai curar, você vai ganhar dinheiro, vai vir uma bênção na tua conta bancária, né? O que tem de crente em grupos de WhatsApp falando isso, né? A mente completamente midiática, a mente completamente fora da Bíblia, fora de Cristo, fora de Deus, fora do Santo Espírito de Deus. O povo só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade financeira. Fica até difícil você falar isso aqui na igreja, né? Você aceitar a condição, olha, o Senhor me chamou na condição em que, qual era a minha condição? Deus chamou Amós na condição de boiadeiro e Amós continuou sendo boiadeiro. Deus não transformou Amós num sacerdote, num sumo sacerdote, num rei. Deus chamou Jeremias, Isaías, os outros profetas assim, todos assim, né? Na condição em que estava, ficaram. Não precisaram ser diretor de uma empresa, não precisou disso, não. Infelizmente, Jesus, por exemplo, nasceu pobre de Nazaré, continuou nazareno, morreu como nazareno pobre, ao ponto de perguntar: isso tu tem o que para dar para a gente, mestre? Olha, a raposa tem a sua toca, seu buraco na terra, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho de homem não tem nem onde encostar a cabeça. Né? Tem gente que não entendeu isso ainda, por causa da lavagem cerebral, de repetições de todo o culto de gritaria nas suas igrejas no domingo à noite. Tem gente que não entendeu a palavra. Tem gente que está alinhado com a instituição religiosa, mas está completamente distante da palavra de Deus. E aí, 1 Coríntios 7:21 diz assim, ó: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Olha só. Paulo está dizendo assim: quando você foi chamado, você era escravo, era servo de alguém, continue sendo servo. José foi chamado por Deus lá no Egito, né? Porque Deus já tinha tocado com ele há muito tempo, mas lá no Egito, quando ele estava lá, o Senhor o chamou para uma missão lá. Ele continuou como escravo. Não foi? O que Deus fez? Qual a operação de Deus? José ficou orando a Deus dia e noite: Senhor, eu quero ser governador do Egito, me coloque lá. Não. José colocou a sua vida nas mãos de Deus para que Deus fizesse o que fosse melhor. Fique nessa, é o que Paulo está dizendo aqui. Você foi chamado sendo funcionário de uma empresa, um servo, continue lá. Continue servindo a Deus como servo. Se é da vontade de Deus que você continue como servo, como funcionário, até você morrer, ele vai cuidar de você. E você terá o melhor. Se ele quer que você seja gerente ou dono de uma empresa, ele vai fazer isso também. Não se preocupe. O seu coração não pode estar ligado nisso. O coração tem que estar ligado a servir a Deus, que é o que Paulo está dizendo aqui. O homem não pode focar: eu peguei um emprego novo agora, e Deus, eu sou um crente, Deus não me chamou para ser caldo. Eu tenho que ser o dono dessa empresa aqui. Eu vou tomar a empresa do meu patrão aqui. Pelo amor de Deus. Esse pensamento aí é um pensamento cobiçoso, não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, com o Espírito do diabo, mas não de Deus. Então, cuidado com isso aí, né? Paulo diz: se você foi chamado quando era servo, não se preocupe com isso. As coisas desse mundo, se você está numa prisão ou está fora, se é escravo, se é livre, se é rico, se é pobre, não se preocupe com isso. Se preocupe em obedecer a Deus, é a única preocupação do homem. O resto Deus vai tomar conta. É o que Cristo diz lá, né? Buscai primeiro o reino de Deus e viver toda a sua justiça. O resto Deus acrescenta. Não é mesmo?
Ele diz aqui, ó, mas se você ainda, né, tem condição de se tornar livre, se alguém chega assim para você, aí você é escravo, não, eu vou continuar escravo porque Paulo disse que eu tenho que eu fui chamado quando eu era escravo, eu tenho que ser escravo, não vou mudar de escravo. Não, mas eu estou dando aqui uma carta de alforria, estou dando aqui uma promoção para você ser gerente. Se estão me dando, então eu quero, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Essas oportunidades, geralmente ou sempre, são Deus que promove na vida dos seus. Então é simples assim. O cristão de verdade, aquele que entendeu a mensagem bíblica, que entendeu a mensagem de fé, ele é como as águas de um rio. Ele simplesmente segue o curso. Segue o curso. Né? Se entrega nas mãos de Deus e aonde eu for parar, eu estou bem. É assim que é o cristão. O cristão de fé de verdade. Nós devemos ter isso em mente, porque a pessoa que não tem isso em mente são as pessoas que mais sofrem nessa vida e que são os maiores candidatos à perdição eterna. É aquela pessoa que está inconformada porque é pobre. Mas eu não tenho uma roupa de marca que o meu vizinho tem. Mas o meu vizinho ali, rapaz, o pai é rico e ele estudou, fez universidade, já tem um emprego bom, aí tem condição de comprar. Eu sou pobre, não tenho, não estudei, né? Não tenho um emprego bom, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma arma ali a uma pessoa ali e vou assaltar para tentar, né? Aí sofre. Muitos desses aí morrem cedo, né? Porque fez justamente, né? Não se contenta com aquilo que é, com aquilo que tem. Não há contentamento. Quer quebrar as regras naturais da vida. E nas igrejas tem muito isso, né? Gente querendo enriquecer do dia para a noite, querendo melhorar, querendo que Deus faça um milagre, fica orando, Senhor, que eu saia hoje e dê uma topada ali no baú, quando eu abro o baú, esteja cheio de ouro. Ou então que caia do bolso de alguém R$ 2.000, R$ 5.000, e eu vejo aquele pacote de dinheiro no chão e vai resolver a minha vida. Não sei nem se tem gente que ora assim, mas parece que o povo vai nas igrejas orar nesse tipo de coisa. Ora, você já parou para pensar que esses R$ 3.000 que você vai encontrar no meio da rua vai fazer falta para alguém que está precisando fazer a feira da casa dele? Então as pessoas ficam pedindo coisas completamente irracionais porque são estimuladas por líderes e pregadores completamente nefastos, pessoas desonestas que não estão ensinando a palavra de Deus corretamente, e Paulo aqui está ensinando exatamente a palavra de Deus como ela é, de forma simples, de forma verdadeira, o que é o cristianismo de fato. Mas esse cristianismo que Paulo está ensinando é monótono, o cara vai ficar pobre, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita alegria. Então, só temos esse cristianismo, não tem outro. Se alguém está lhe ensinando outro diferente, então, meu amigo, você está sendo enganado. Mas Paulo está ensinando aqui a verdade. E nós precisamos entender o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que é esse aqui e não outro. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra a nossa mente espiritual para nós entendermos o que é o evangelho de verdade.